prosseguir aqui na nossa análise das questões que são mais recorrentes e matérias que necessariamente precisaremos absorver. Aqui eu junto o processo civil e processo do trabalho para falar de princípios do novo CPC, deve vir uma questão a esse respeito, ao menos alguma questão sobre competência, alguma questão sobre prova, sobre audiência, principalmente magistratura do trabalho, questão sobre tutela no Ministério Público do Trabalho, principalmente tutela específica, questão sobre execução, não é que pode cair, vai cair uma questão sobre execução, pelo menos, uma questão sobre teoria geral dos recursos, uma questão sobre recursos em espécie e ao menos duas questões sobre procedimentos especiais. No MPT tem caído 3 questões sobre procedimentos especiais. No geral, ação civil pública, a Lei 7347 de 85 é obrigatória na primeira fase do MPT, uma questão sobre mandado de segurança, uma questão sobre ação rescisória e pode vir uma questão sobre dissídio coletivo. A exemplo do que dissemos quando falamos de direito individual do trabalho, aqui vocês baixem na internet o livro de súmulas e orientações jurisprudenciais do TST e deem o comando Ctrl F e digitem os últimos 6, 7 anos. Ao menos alguma súmula ou OJ recente há de ser cobrada. E deve cair uma questão sobre direito sumular ou teoria dos precedentes, inclusive com conexão com direito constitucional, a novel doutrina da abstrativização no controle difuso de constitucionalidade. Então, isso é temática que vocês deverão necessariamente estudar. Quanto a direito administrativo, as questões gravitam, sobretudo, em torno desses 3 primeiros universos temáticos. Ato administrativo, e aí não apenas a classificação, a natureza, como também o controle judicial desses atos administrativos, competência para mandado de segurança contra ato jurídico simples, colegiado, composto, complexo. Questão sobre funcionalismo público sempre cai. Serviço público é uma temática ampla que vai desde o artigo 175 da Constituição Federal até os debates em torno do parágrafo 1º do artigo 71 da Lei 8666 de 93, questão envolvendo OCIP, OS, enfim, essa matéria a gente explora com bastante profundidade nas videoaulas do curso Master. Curiosamente, em termos estatísticos, bens públicos é algo muito recorrente, ainda que não seja uma temática do cotidiano do operador do direito do trabalho. Em termos de lei seca, além do texto constitucional em matéria de direito administrativo, o diploma mais recorrente é o Decreto-Lei 200 de 67. E, principalmente em concurso da magistratura, controle judicial da administração. Reiterando, não é que vocês apenas vão estudar isso, mas isso é o que vocês obrigatoriamente deverão estudar. Quanto a direito penal, há de cair uma questão sobre classificação dos crimes, classificação dos delitos. Teoria geral do crime é algo raro, mas ocasionalmente cai. Agora, a classificação dos crimes sempre cai. Então é bom você ter uma tabela identificando o conceito de crime material, formal, de mera conduta, unissubsistente, plurissubsistente, crimes comissivos, crimes omissivos, crimes comissivos por omissão. Relacionar quais admitem modalidade, admitem a tentativa, com quais a tentativa é inviável, e relacionar entre os delitos em espécie constantes do edital a essas classificações. Então você faz uma relação com os crimes em espécie constantes do edital com a classificação dos crimes. É provável que caia uma questão, pelo menos, sobre crime em espécie. Vinha sendo muito cobrado delitos contra a honra. Mais recentemente, todavia,
a gente vê uma incidência maior dos crimes contra a organização do trabalho e, estrategicamente, eu já vi em alguns exames questões cotejando a figura do artigo 149 com o artigo 203 do Código Penal, crime de redução à condição análoga de escravos, comparando com o crime de frustração a direitos assegurados pela Lei do Trabalho. Nós teremos videoaula bastante explicativa a respeito dessa distinção. Não deixem de se inteirar do artigo 149-A, que trata do tráfico de pessoas, comparando com a figura e institutos do Protocolo de Palermo, referente ao crime transnacional relativamente a tráfico de pessoas. E a gente vê que o artigo 149-A, ele traz pelo menos uma modalidade que não estava contemplada, o tráfico visando a adoção ilegal. E cuidado para não incorrer em confusões. Em direitos humanos é capaz que seja cobrado o Protocolo de Palermo. Em direito penal, artigo 149-A do Código Penal. Quanto a direito civil, a LINDB passou por mudanças, tornando... LINDB sempre foi algo bastante recorrente, com alterações se tornou uma temática obrigatória. Personalidade é algo que... Capacidade também sempre foi muito recorrente, mas talvez isso fique um pouco esvaziado com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Nacional da Pessoa com Deficiência, que promoveu alterações profundas nos institutos da incapacidade absoluta e relativa. Defeito dos negócios jurídicos é algo bastante recorrente e, curiosamente, da mesma forma que cai com muita constância em direito administrativo, bens públicos, aqui em direito civil, o universo que é mais cobrado é direito das obrigações. Estatisticamente, a parte de direito civil que mais cai é direito das obrigações. Quando eu falo em contratos, existe uma gama muito vasta de contratos em espécie. Os mais tradicionais são mais cobrados. Compra e venda, depois prestação de serviços, locação de mão de obra, né, que possui bastante empreitada, possui bastante interface com o direito do trabalho. Mais remotamente, contratos de mútuo, comodato, mandato. Eu não menciono aqui, mas responsabilidade civil também é um universo temático necessário, em que cai alguma questão. EIRELI, as empresas individuais de responsabilidade limitada, têm caído em todos os últimos concursos. No edital do MPT, você vai encontrar marco civil da internet. Convém você baixar no site do Planalto, acionar o Ctrl F, escrever Ministério Público. Todos os dispositivos de interesse do Ministério Público em matéria de marco civil da internet tende a ser cobrado no concurso do MPT. Em alguns editais a gente ainda vai ver Estatuto da Pessoa com Deficiência e Lei Nacional de Imigração dentro de Direito Civil. A gente vai ter aula sobre direito do imigrante e acredito que vai contemplar a parte mais relevante para o nosso concurso da Lei Nacional de Imigração, que é algo bastante simples, já digo de antemão. Quanto ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, a gente vai ter uma visitação bastante aprofundada quando estudamos discriminação nas nossas videoaulas. E além disso a gente vai ter exercícios envolvendo pessoa com deficiência. Direito empresarial, assim como direito penal, direito civil, são matérias boas para a gente apressar, para a gente analisar, estudar no período de entre-safra de concurso, porque são matérias com uma temática bastante vasta e quase nunca dá tempo da gente estudar satisfatoriamente quando o edital é deflagrado, entre o edital e a prova. Portanto, aproveitem bastante eventuais momentos de entre-safra para um estudo mais abrangente de direito empresarial,
que é uma disciplina muito difícil de se estudar, porque ela é muito ampla e só cai em 2, 3 questões a respeito, né? Então fica muito difícil a gente pontuar aquilo que merece um estudo mais acurado. Mas ainda assim a gente vai para cima porque a receita para aprovação é não desistir de nenhuma questão, é agarrar esse touro pelo chifre, segurar com unhas e dentes e não desistir de nada, tentar acertar tudo. Então, em direito empresarial, eu trago aqui os temas preferenciais. Desconsideração da personalidade jurídica, é uma matéria interdisciplinar. Você vai estudar tanto nos moldes da CLT, como do CPC, como da lei das SAs, como do Código de Defesa do Consumidor, tanto desconsideração direta, né, como desconsideração inversa da personalidade jurídica. A lei de falências e recuperação é uma lei muito ampla. Aqui o que é derradeiramente obrigatório, a exemplo do que mencionávamos em direito constitucional, é você determinar o comando Ctrl+F na página do Planalto, abrindo a lei de falências, e digitem o radical da palavra trabalho. Tudo aquilo que interessar a trabalho, trabalhista, da lei de falências e recuperação, tem alto potencial de ser cobrado. Eireli a gente já mencionou no direito civil, direito societário a gente vai ter essa disciplina no nosso curso master. Além disso, cumpre vocês acessarem o Estatuto da Micro e Pequena Empresa e dar o comando ali Ctrl+F, digitem o radical da palavra trabalho e vejam em matéria de micro e pequena empresa o que tem de interface com questões trabalhistas. E façam o mesmo também na CLT e no livro de súmulas e OJs. Deem ali o Ctrl+F e escrevam microempresas, e onde o cursor cair é matéria sem dúvida de interesse. Contrato empresarial é uma coisa bastante ampla, o que mais é cobrado é franquia, depois representação comercial, não costuma cair questão sobre leasing, arrendamento mercantil. Lei das cooperativas de trabalho eu coloco aqui porque no edital da Magistratura do Trabalho está situado o cooperativismo em meio ao direito empresarial. É o bastante as nossas videoaulas acrescidas de uma análise da lei seca. Infelizmente, a gente encontra no edital títulos de crédito. Título de crédito, você parte da duplicata, que é onde tem a teoria geral, e vai estudar o que é aceite, o que é endosso, o que é aval, o que é endosso póstumo, e os prazos decadenciais / prescricionais relacionados a esses títulos, né? E é isso sobre direito de empresas que eu gostaria de frisar. Em matéria de criança e adolescente, vai cair, não é que pode cair, vai cair uma questão sobre Convenção 138, referente à idade mínima para o trabalho, e ou uma questão sobre Convenção 182, relativa às piores formas de trabalho infantil. Não deixem de dar uma lida no decreto que corporifica a lista TIP, a lista das piores formas de trabalho infantil, porque ali consta procedimento para, mediante certas condições, em situações excepcionais, se autorizar trabalho de crianças e trabalho de adolescentes em trabalhos que, em tese, seriam prejudiciais à moralidade, saúde e segurança do menor de 18 anos. Estudem a teoria geral por trás da doutrina da proteção integral, né? Aqueles 4 eixos dessa doutrina. Primeiro eixo, a proteção é integral, não basta apenas proibir, tem que também promover, não basta punir, tem que promover o direito à profissionalização. A proteção tem que compreender todos os aspectos do desenvolvimento da criança, aspectos culturais, e daí a porta de entrada para autorização ao trabalho infantil artístico, aspectos educacionais, né? Esse é o primeiro eixo. O segundo eixo da doutrina da proteção integral
é que a criança não é um objeto de direito, mas sim um sujeito de direito, titular de todos os interesses, de todos os direitos que beneficiam os cidadãos em geral, e mais ainda daqueles decorrentes da sua peculiar condição de pessoa em desenvolvimento. O terceiro eixo da doutrina da proteção integral, o terceiro vértice, é a ideia da prioridade absoluta. A gente vai encontrar a expressão prioridade absoluta em nosso ordenamento jurídico relacionada a dois públicos, criança e adolescente e idosos. Quanto à pessoa com deficiência, a gente tem a menção à prioridade, mas não a prioridade absoluta. Não deixem... E o quarto vértice é a ideia de referibilidade ampla dos direitos da criança e adolescente. Referibilidade é o seguinte: quando a gente tem um direito, a gente tem que ter alguém que é responsável por esse direito. Então, em matéria de interesses das crianças e adolescentes, a referibilidade é ampla, pois devem garantir tais direitos não apenas a família, como o Estado e sociedade. Então, são esses os quatro vértices da doutrina da proteção integral que podem ser cobrados caso caia uma questão mais teórica. Possuam um quadro bastante detido de faixas etárias, né? Lembrando a respeito de faixa etária, que primeira infância vai até 6 anos, criança vai até 12 anos, adolescente de 12 a 18 anos. Excepcionalmente, o ECA se aplica a pessoas entre 18 e 21 anos, jovem é a pessoa entre 15 e 29 anos, idoso a pessoa com 60 anos, idoso com gratuidade obrigatória de transporte, 65 anos, com gratuidade facultativa, a depender de normas municipais, a partir de 60 anos, né? Então, uma sistematização de faixas etárias é importante para eliminar as cascas de banana. O capítulo do ECA sobre direito à profissionalização e trabalho é de estudo obrigatório. Assim como a temática estágio, aprendizagem, os institutos daí decorrentes, né? A temática do trabalho educativo. A gente tem diversas modalidades de trabalho de criança e adolescente, trabalho infantil artístico também merece um estudo, e o traço comum entre todas essas modalidades de trabalho infantil é que, em hipótese nenhuma, os aspectos da produção devem preponderar sobre aspectos pedagógicos, educativos, importar prejuízo escolar. Existe esse tipo de preocupação. Enfim, nossas videoaulas são bastante densas sobre esses temas. Vai cair questão de aprendiz, principalmente no MPT, pode cair questão de estágio. Estudem alvará para o trabalho infantil artístico nos moldes do ECA e nos moldes da Convenção 138 da OIT. Lembrando que, de acordo com decisão liminar do ministro Marco Aurélio, essa competência está confiada ao juiz da infância e juventude, à justiça comum, portanto. E existe, curiosamente, um certo fetiche, a gente vai identificar em diversas provas da magistratura ou do MPT, uma questão sobre conselho tutelar. Então vocês vão lá no ECA, vão estudar a composição do conselho, os direitos dos conselheiros, remuneração, esse tipo de coisa, e as atribuições do conselho tutelar. Seguridade social, eu tomo aqui como gênero, que abrange a previdência social, abrange a saúde, abrange a assistência social. O primeiro de caráter contributivo, os dois últimos, né, assistência social e saúde, em regime não contraprestativo, não participativo. Estudem a teoria geral, a gente aborda bastante nas nossas videoaulas, né, a teoria geral da Seguridade Social, os sistemas, os princípios constitucionais. Esse é um universo temático. Outro universo temático, e aqui cai muita questão,
é a questão dos segurados, a distinção entre filiação e inscrição, quem são os segurados obrigatórios, os segurados facultativos, o segurado especial, as modalidades de segurados, quem são os dependentes, como se opera a sucessão desses segurados em relação à previdência. Daí a gente tem um outro universo temático que sofreu alterações recentemente, que diz respeito à carência. Aqui vocês também devem estudar período de graça. Nesse universo, procurem identificar quais prestações independem de carência. Quanto aos benefícios, vocês vão dar preferência, dar primazia aos benefícios mais afetos ao direito do trabalho, né? Aposentadoria por invalidez, auxílio doença acidentário, auxílio acidente, seguro-desemprego, mas é claro que vocês devem procurar esgotar, estudar tudo a maior quantidade possível de benefícios, mas o que eu falo é para vocês enfatizarem esses mais atrelados ao direito do trabalho. Seguro defeso para fins de Ministério Público do Trabalho. Ocasionalmente você vê cair, até em concurso de analista, questão sobre auxílio reclusão, pensão por morte. Esse é outro universo temático. Existe um universo temático que, em tese, não interessaria tanto a área trabalhista, mas, infelizmente, ele é recorrente e é amplo. É o custeio da Previdência. Você inicia esse estudo tomando por base a Constituição Federal, depois você vai na Lei 8212, tentar entender as bases de cálculo, tentar entender o que é salário de contribuição, verifica já ao ensejo o que é a alíquota do SAT, atualmente chamada de alíquota do RAT, e ainda o fator acidentário de prevenção, a alíquota do FAP. E ainda trago aqui temas que a gente vê nas nossas videoaulas, que possuem interface muito grande com os nossos concursos, que é o comunicado de acidente de trabalho, o nexo técnico epidemiológico, o laudo técnico das condições de ambiente do trabalho e o artigo 93 da Lei 8.213 de 93, que consagra a reserva de vagas para as pessoas com deficiência. E por último, trago aqui o conteúdo obrigatório de direito internacional e direitos humanos, são bastante aprofundados em nossas videoaulas, né? A teoria geral dos direitos humanos, deve cair uma questão envolvendo essa matéria, questões como conceitos, dimensões, marcos históricos das dimensões de direitos humanos. Declaração de 1944 da OIT, a chamada Declaração da Filadélfia, que é a Constituição da OIT. Vocês devem estudar quais são os órgãos da OIT, como funciona a Conferência Internacional do Trabalho, os quórums de deliberação, de aprovação de convenção internacional, de recomendação internacional, que é o quórum de 2/3, né? A composição das delegações, a figura dos assistentes técnicos, geralmente quando o Ministério Público do Trabalho assessora o governo brasileiro no OIT, ele participa na condição de assistente técnico. Quanto à Declaração de Direitos Humanos de 1948 da ONU, artigos 23 a 25 são os mais recorrentes. Pacto dos Direitos Civis e Políticos, artigos 6º, 8º e 22. Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o PIDESC. Artigos 6º a 10 são os mais recorrentes. É muito frequente questão sobre o sistema americano de tutela dos direitos humanos, e então vocês estudem o Pacto San José da Costa Rica, isso é, a Convenção Americana de Direitos Humanos, enfatizando o funcionamento da Comissão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, como que eles operam, as condições de procedibilidade de uma queixa e casos envolvendo o Brasil no OIT. Faça uma tabela com o nome do caso, uma descrição sumária
do objeto desse caso e qual foi o desfecho, se resultou em absolvição, em acordo perante a Comissão Interamericana, em recomendação da Comissão Interamericana, ou se o caso foi levado à Corte Interamericana e, nesse caso, se o país foi ou não condenado. Em matéria de direito dos tratados, se constar explicitamente do edital, enfatizem artigos 27 e 46 da Convenção de Viena e, é claro, vocês precisam ter uma visão bastante robusta das teorias sobre o status de norma internacional veiculadora de direitos humanos e também sobre o processo de internalização, aquelas discussões sobre pluralismo, sobre dualismo, sobre monismo, esse tipo de matéria, tá? Quanto a diplomas da OIT, além das convenções explicitamente constantes do edital, vocês devem proceder a um estudo das 8 convenções fundamentais, que são a Convenção 29 e 105, em matéria de trabalho forçado ou obrigatório, e juntamente com a Convenção 29, estudem o chamado P29, o Protocolo 29 da OIT. Esse protocolo ele foi aprovado em 2014, trouxe atualização para a Convenção 29 da OIT. Vocês vão encontrar esse protocolo em português, creio que apenas nessa obra aqui, no nosso Vademecum Direito Internacional do Trabalho, né? Vai ali no índice que tem na contracapa, tudo separado tematicamente. Peguem esse protocolo 29 aí, que ele é importante. Desculpem. O Vademecum está disponível no site www.metodogestalt.com.br. Ainda as convenções 87 e 98, a respeito das quais nós já mencionamos, sobre liberdade sindical, convenções 100 e 111 sobre igualdade no trabalho, convenções antidiscriminatórias, e 138 e 182 sobre trabalho infantil, que também já citamos. É simples de estudar essas convenções. Geralmente elas possuem uma meia dúzia, ou nem isso, de dispositivos efetivamente relevantes. Os demais dispositivos são matéria de direito de tratados, condições para início da vigência, para denúncia, esse tipo de coisa. Estudem personalidade de direito internacional, imunidade de jurisdição, tanto com relação a estados como com relação a organismos internacionais. E ainda aquilo que eu havia mencionado no bloco anterior, os tratados e protocolos constitutivos do Mercosul e da União Europeia, abordando quais são os principais tratados, o nome deles, e o que cada um veicula. Um constitui a União, outro determina o espaço comum, outro trata de livre trânsito de trabalhadores. Façam uma relação nesses termos. Amigos, é isso que eu tinha a dizer aos senhores sobre experiência, e acreditem em mim, vocês nunca mais cairão de paraquedas em concurso nenhum da magistratura e do MPT. A quem não tem essa prévia experiência vai parecer uma prova muito difícil. Quem já vai para a prova esperando que isso seja cobrado, a complexidade reduz bastante. Não deixem de fazer os nossos exercícios do curso Master, que direcionam bastante para essa temática mais recorrente. Agora a gente vai para mais uma pausa. No próximo bloco a gente trata das demais competências exigidas para a aprovação. Inteligência, velocidade, resiliência. Aproveitarei para falar também de redarguição e falaremos até mesmo da sorte. Grande abraço, meus amigos. Até mais. Tchau. It's never boring, Tory, Tory. It's never boring.